20. Eu sei. Os 2 meses finais da guerra calcaniana passaram-se rápido para Romir. Em seu posto em comum de mediador extraordinário, ele se viu no centro de negócios interestelares, um papel do qual não podia deixar de gostar. Não houve grandes batalhas, alguns poucos combates acidentais que nem poderiam ser levados em consideração, e os termos do tratado foram fechados com pouca necessidade de concessões por parte da Fundação. Stettin reteve seu cargo, mas pouco mais do que isso. Sua marinha foi desmantelada, suas possessões fora do sistema doméstico ganharam autonomia e decidiram no voto se queriam voltar ao status anterior, ganhar independência completa, ou participar da confederação da Fundação como quisessem. A guerra foi formalmente encerrada em um asteroide no próprio sistema estelar de Terminus, o lugar da base naval mais antiga da Fundação. Lev Meirus assinou por Calgan, e Romir foi um espectador interessado. Durante todo esse período, ele não viu o Dr. Darrow nem nenhum dos outros, mas isso pouco importava. Suas notícias seriam importantes e, como sempre, ele sorriu com o pensamento. O Dr. Darrow voltou a Terminus algumas semanas depois do dia da vitória, 62, 377, e, naquela mesma noite, sua casa serviu como ponto de reunião para os 5 homens que, 10 meses antes, tinham estabelecido os primeiros planos. Eles tinham jantado e bebido vinho como se hesitassem em voltar ao velho assunto. Foi Johnny Turbor que, olhando diretamente para as profundezas púrpuras da taça de vinho com um olho, murmurou em vez de falar. Bem, Romir, você é um homem importante agora, estou vendo. Resolveu as coisas muito bem. Eu? Moon riu alto e com força. Por alguma razão, ele não gaguejava havia meses. Não tive nada a ver com isso. Foi Arcádia. E por falar nisso, Darrow, como ela está? Está voltando de Trantor, ouvi dizer. Ouviu corretamente, disse Darrow com voz baixa. A nave dela deve pousar em uma semana. Ele contou para os outros, mas eles só deram exclamações confusas e amorfas de prazer. Nada mais. Então acabou de verdade, disse Turbor. Quem teria previsto tudo isso na última primavera? Moon teria ido até Calgan e voltado. Arcádia teria ido a Calgan e Trantor e depois voltado. Entramos numa guerra e ganhamos pelo espaço. Dizem que vastos trechos da história podem ser previstos, mas não parece concebível que tudo isso que acabou de acontecer, com essa confusão absoluta que tomou conta dos que participaram dos eventos, pudesse ser previsto. Besteira, disse Antor ácido. O que o faz sentir tão triunfante de qualquer forma? Você fala como se tivéssemos realmente ganhado a guerra, quando, na verdade, nós só ganhamos uma briguinha que serviu para distrair nossas mentes do verdadeiro inimigo. Houve um desconfortável silêncio no qual somente o leve sorriso de Romir Moon destoava. E Antor bateu no braço da cadeira com um punho fechado e cheio de fúria. Sim, me refiro à segunda fundação. Ninguém a menciona, e se julgo corretamente, todo o esforço não deu em nada. É porque essa falsa atmosfera de vitória que paira sobre este mundo de idiotas é tão atrativa que vocês sentem que devem participar? Por que não saem dando cambalhotas, subindo as paredes, dando palmadinhas nas costas uns dos outros e jogando confete pela janela? Façam o que quiserem, desde que ponham tudo para fora. E quando estiverem satisfeitos e voltarem ao juízo normal, venham aqui e vamos discutir aquele problema que ainda existe, da mesma forma que existia na última primavera. Quando vocês se sentaram olhando por cima dos ombros, por medo de algo que não sabia o que era. Vocês realmente acham que os mestres da mente da segunda fundação devem ser menos temidos porque vocês derrubaram um tonto com umas espaçonaves? Ele fez uma pausa, tinha o rosto vermelho. Moon falou com calma. Você pode ouvir o que eu tenho a dizer agora, Antor? Ou prefere continuar seu papel de conspirador maluco? Pode falar, Romir, disse Darrow. Mas vamos evitar esse tipo de linguagem. É algo que pode ser bom no momento certo, mas agora só atrapalha.
Homer Moon se inclinou para trás e cuidadosamente encheu sua taça com a garrafa que estava perto do seu cotovelo. Fui enviado a Calgan, ele começou, para descobrir o que conseguisse nos registros contidos no Palácio do Mulo. Passei vários meses fazendo isso. Não quero créditos por isso. Como indiquei, foi Arcádia com a sua engenhosa intermediação que obteve a entrada. Mesmo assim, o fato permanece de que meu conhecimento original sobre a vida e a época do mulo, que, admito, não era pequeno, acrescentei os frutos de muito trabalho entre as evidências primárias de que não estão disponíveis para mais ninguém. Estou, assim, numa posição única para estimar o verdadeiro perigo da segunda fundação. Muito mais que nosso amigo empolgado aqui. E, Showhunter, qual é a sua estimativa desse perigo? Ora, 0? Uma curta pausa, e Elvet Semic perguntou com um ar de descrença e surpreso. Você quer dizer perigo 0? Certamente. Amigos, não existe nenhuma segunda fundação. As pálpebras de Antor se fecharam lentamente, e ele ficou ali sentado, o rosto pálido e sem expressão. Moon continuou sendo o centro das atenções e adorando. E digo mais, nunca houve. Em que, perguntou Darrow, você se baseia para chegar a essa surpreendente conclusão? Eu nego, disse Moon, que seja surpreendente. Vocês todos conhecem a história da busca do mulo pela segunda fundação. Mas o que sabe sobre a intensidade da busca, da firmeza dela? Ele tinha recursos tremendos à sua disposição e não poupou nenhum deles. Estava determinado e, mesmo assim, fracassou. Nenhuma segunda fundação foi encontrada. Ninguém esperava que fosse, apontou o turbo inquieto. Ela tinha medo de se proteger contra mentes inquiridoras. Mesmo quando a mente que está perguntando a mentalidade mutante do mulo? Acho que não. Mas vamos. Vocês não esperam que eu resuma 50 volumes de informes em 5 minutos? Todos eles, pelos termos do Tratado de Paz, serão parte do Museu Histórico Sheldon no futuro. E vocês serão livres para fazer a mesma análise que eu. Encontrarão as declarações dele bem evidentes. No entanto, e como eu acabei de falar, não há e nunca houve qualquer segunda fundação. Semic se interpôs. Bem, o que então parou o mulo? Grande galáxia, o que você acha que fez parar? A morte, como vai parar todos nós. A maior superstição da era é que o mulo foi parado de alguma forma, em sua carreira de conquistador, por algumas misteriosas entidades superiores até a ele mesmo. É o resultado de olharmos para tudo como o foco errado. Certamente, todos na galáxia sabem que o mulo era estranho, tanto física quanto mentalmente. Ele morreu aos 30 e poucos anos, porque seu corpo mal ajustado não conseguia mais manter a máquina funcionando. Por vários anos antes de sua morte, foi um inválido. Seu melhor estado de saúde nunca foi mais do que a debilidade de um homem comum. Certo, então. Ele conquistou a galáxia e, no curso normal da natureza, seguiu até morrer. É incrível que tenha durado tanto. Amigos, está muitíssimo claro. Só é preciso ter paciência. Só preciso tentar olhar para todos os fatos a partir de um novo foco. Bom, vamos tentar isso, disse Darrow pensativo. Seria uma tentativa interessante e, se não der em nada, pelo menos ajudará a desenferrujar nossos pensamentos. Esses homens alterados, os registros que Andrew trouxe para nós há quase um ano, como se explica? Ajude-nos a ver em foco. Fácil. Qual a idade da ciência de análise encefalográfica? Ou, colocando de outra forma, quão bem desenvolvido está o estudo dos neurônios? Estamos começando, com certeza, disse Darrow. Certo. Que nível de certeza podemos ter, então, da interpretação do que ouvi Antor e você mesmo chamarem de platô de manipulação? Você tem suas teorias, mas até onde é certeza? Certeza suficiente para considerar isso base firme para a existência de uma força poderosa para a qual todas as provas são negativas. É sempre fácil explicar o desconhecido postulando uma vontade sobre-humana e arbitrária. É um fenômeno muito humano. Já houve casos por toda a história da galáxia,
em que sistemas planetários isolados se reverteram à selvageria. E o que aprendemos com isso? Em todos os casos, tais selvagens atribuíam a eles forças da natureza incompreensíveis. Tempestades, pestes, secas, a seres inteligentes mais poderosos e mais arbitrários do que os homens. Isso se chama antropomorfismo, creio, e, a esse respeito, somos selvagens e caímos nisso. Ao saber pouco sobre ciência mental, atribuímos tudo que não entendemos a super-homens, os da segunda fundação nesse caso, baseando-nos numa frase indireta jogada sobre nós por Sheldon. Oh, interrompeu Antor. Então você se lembra de Sheldon. Achei que tivesse esquecido. Sheldon falou que havia uma segunda fundação. Mantenha isso em foco. E você sabe, então, quais eram todos os objetivos de Sheldon? Sabe quais necessidades estavam envolvidas em seus cálculos? A segunda fundação pode ter sido um espantalho muito necessário, como um objetivo bastante específico em vista. Como derrotamos Calgan, por exemplo? O que você estava dizendo na última série de seus artigos, Turbor? Turbor esticou o corpo. Sim, vejo para onde está indo. Estive em Calgan no final, Daryl, e era bastante óbvio que o moral do planeta estava incrivelmente baixo. Procurei nos arquivos de notícias e... Bem, eles esperavam a derrota. Na verdade, estavam completamente dominados pelo pensamento de que, no fim, a segunda fundação entraria em cena, do lado da primeira, naturalmente. Exato, disse Moon. Eu estive lá por toda a guerra. Falei a Stettin que não havia nenhuma segunda fundação e ele acreditou em mim. Ele se sentiu seguro. Mas não houve forma de fazer com que as pessoas, de repente, deixassem de acreditar no que acreditaram durante toda a vida. Por isso, o mito serve a um objetivo muito útil no xadrez cósmico de Sheldon. Mas os olhos de Antor se abriram muito repentinamente e se fixaram sarcásticos no semblante de Moon. Eu digo que você está mentindo. Romir ficou pálido. Não vejo por que tenho de aceitar, muito menos responder a uma acusação dessa natureza. Digo isso sem qualquer intenção de ofendê-lo pessoalmente. Mas você não consegue evitar a mentira, não percebe que está fazendo isso. Mas mente da mesma forma. Sempre que colocou uma mão sobre o braço do jovem. Respire fundo, meu jovem. Antor afastou o braço, pouco gentil, e continuou. Perdi a paciência com todos vocês. Não vi esse homem mais de meia dúzia de vezes na minha vida, mas percebo que a mudança nele é inacreditável. O resto de vocês conhece há anos, mas não vê nada. É o suficiente para deixar qualquer um louco. Vocês chamam esse homem de Romir Moon? Ele não é o Romir Moon que eu conheci. Uma mistura de choque sobre a qual a voz de Moon gritou. Você afirma que sou um espunho? Você afirma que eu sou um impostor? Talvez não no sentido comum, gritou Antor sobre a confusão. Mas um impostor da mesma forma. Quieto todos, exijo ser ouvido. Seu rosto feroz fez com que todos ficassem em silêncio. Algum de vocês se lembra do Romir Moon como eu? O bibliotecário introvertido que nunca falava sem ficar obviamente embaraçado? O homem de voz tensa e nervosa que gaguejava em suas frases incertas? Esse homem se parece com ele? Ele é fluente, confiante, está cheio de teorias e, pelo espaço, ele não gagueja. Será que ele é a mesma pessoa? Artemum parecia confuso e Peleas Antor continuou. Bom, vamos fazer o teste com ele? Como? Perguntou Daryl. Você pergunta como? Há uma forma óbvia. Você tem o registro encefalográfico dele de 10 meses atrás, não tem? Vamos fazer o teste e comparar. Ele apontou para o bibliotecário com a cara fechada e disse violentamente. Eu desafio a se recusar a fazer a análise. Não tenho objeções, disse Moon desafiador. Sou o mesmo homem de sempre. Será que você pode saber? Disse Antor com desdém. Vou mais fundo. Não confio em ninguém aqui. Quero que todos passem por uma análise. Houve uma guerra. Moon esteve em Calgan. Turbor esteve a bordo de naves e por várias áreas da guerra. Daryl e Semic também se ausentaram. Não tenho ideia de aonde foram. Somente eu permaneci aqui, recluso e seguro. E não confio mais em nenhum de vocês. E para ser justo, também me submeteria ao teste. Concordamos então?
ou vou embora e sigo meu caminho? Não tem nenhuma objeção, Turbor deu de ombros. Eu já disse que não tem nenhum problema, disse Moon. Semic moveu a mão em um consentimento silencioso e Antor esperou por Daryl. Finalmente o doutor assentiu. Eu vou primeiro, disse Antor. As agulhas fizeram seus delicados traços pelas folhas quadriculadas enquanto o jovem neurologista sentava-se congelado na cadeira reclinada com os olhos bem fechados. Dos arquivos, Daryl removeu a pasta contendo o antigo registro de Antor. Ele os mostrou. Essa é sua assinatura, não? Sim, isso é meu registro. Faça a comparação. O scanner jogou os dois registros na tela. Todas as 6 curvas em cada registro estavam ali, e na escuridão a voz de Moon soou com uma dura clareza. Bom, agora, olha ali. Há uma mudança. Aquelas são as ondas primárias do lóbulo frontal. Não quer dizer nada, Romir. Aquelas fases adicionais que você está apontando são só raiva. São as outras que contam. Ele tocou um controle e os 6 pares se fundiram em um só e coincidiram. Só a amplitude mais profunda das primárias representava a duplicação. Satisfeito? Perguntou Antor. Daryl concordou secamente e se sentou. Semic o seguiu. E depois Turbor. Silenciosamente, as curvas foram coletadas. Silenciosamente foram comparadas. Moon foi o último a se sentar. Por um momento hesitou. Depois, com um toque de desespero na voz, disse: Bem, vejam, sou o último e estou tenso. Espero que o desconto devido seja dado por isso. Será, garantiu Daryl. Nenhuma emoção consciente irá afetar além das primárias, e elas não são importantes. Poderiam ter se passado horas no forte silêncio que se seguiu. E então, na escuridão da comparação, Antor disse com voz rouca: Claro, é só o começo de um complexo. Não foi isso que ele nos contou? Não existe essa bobagem de manipulação. Essa é uma tola noção antropomórfica. Mas olhe para isso. Uma coincidência, suponho. Qual é o problema? Gritou Moon. A mão de Daryl estava segurando forte o ombro do bibliotecário. Silêncio, Moon. Você foi manipulado. Foi ajustado por eles. Então a luz se acendeu e Moon estava olhando para eles com um olhar alterado, fazendo uma terrível tentativa de sorrir. Vocês não podem estar falando sério, claro. Há um objetivo nisso tudo. Vocês estão me testando. Mas Daryl somente balançou a cabeça. Não, Romir, é verdade. Os olhos do bibliotecário se encheram de lágrimas, repentinamente. Não me sinto diferente. Não posso acreditar nisso. E com súbita convicção disse: Vocês todos são metidos nisso. É uma conspiração. Daryl tentou um gesto apaziguador e sua mão foi afastada com violência. Vocês estão planejando me matar, rosnou Moon. Pelo espaço, vocês estão planejando me matar. Com uma arremetida, Anton já estava sobre ele. Houve um choque forte de osso contra osso, e Romir ficou no chão, sem forças, com um olhar de medo congelado no rosto. Anton se levantou cambaleando. É melhor amarrá-lo e amordaçá-lo, mas mais tarde podemos decidir o que fazer, disse enquanto arrumava seus longos cabelos negros. Como você adivinhou? Perguntou Turbor, que havia algo de errado com ele. Antor se virou sarcástico para ele. Não foi difícil. Acontece que sei onde está realmente a segunda fundação. Choques sucessivos têm um efeito decrescente. Foi uma verdadeira suavidade que você me perguntou. Tem certeza? Quero dizer, nós acabamos de passar por esse negócio com o Moon. Não é a mesma coisa, respondeu Antor. Daryl, no dia em que a guerra começou, eu falei com você muito seriamente. Tentei fazer com que você deixasse términos. Eu teria lhe contado, então, o que vou contar agora, se pudesse confiar em você. Você quer dizer que sabia a resposta há 6 meses? Sorriu Daryl. Eu sei desde que Arcadia foi para Trantor. E Daryl ficou de pé com súbita consternação. O que Arcadia tem a ver com isso? O que você está querendo dizer? Absolutamente nada que não esteja muito evidente diante de todos os eventos que conhecemos tão bem.
Arcadia vai para Calgan e foge aterrorizada para o centro tradicional da galáxia, em vez de voltar para casa. O Tenente dirige, nosso melhor agente em Calgan, é manipulado. Romir Moon vai para Calgan e ele é manipulado. O Mulo conquistou a galáxia, mas estranhamente fez de Calgan seu quartel-general, e me ocorre perguntar se ele era um conquistador ou, talvez, uma ferramenta. A cada volta nos encontramos com Calgan. Calgan, nada mais que Calgan. O mundo que, de alguma forma, sobreviveu intocado a todas as lutas dos senhores da guerra por mais de um século. Sua conclusão, então? É óbvio. Os olhos de Antor estavam intensos. A segunda fundação está em Calgan. Eu estive em Calgan, Antor, Turbor interrompeu. Estive lá na semana passada. Se houvesse uma segunda fundação lá, eu estaria louco. Pessoalmente, acho que você está louco. O jovem girou para ele selvagemente. Então você é um gordo palerma. O que espera que seja a segunda fundação? Uma escola de gramática? Você acha que há campos radiantes formados por raios escrevendo segunda fundação em verde e roxo perto das rotas das espaçonaves? Ouça-me, Turbor. Onde estiveram eles, formaram uma oligarquia fechada. Devem estar bem escondidos no mundo onde vivem, assim como esse mundo na galáxia. Os músculos do pescoço de Turbor ficaram tensos. Não gosto de sua atitude, Andor. Isso certamente me deixa muito preocupado, foi a resposta sarcástica. Dê uma olhada aqui em Terminus. Estamos no centro, no núcleo da origem da primeira fundação, com todo o seu conhecimento da ciência física. Bem, quantos da população são cientistas físicos? Você consegue operar uma estação de transmissão de energia? Você sabe sobre a operação de um motor hipernuclear? Hã? O número de cientistas de verdade em Terminus, mesmo em Terminus, pode ser avaliado em menos de 1% da população. E o que dizer da segunda fundação, onde o segredo deve ser preservado? Haverá ainda menos conhecedores, e estes estarão escondidos até mesmo do próprio mundo. Diga, disse Semik cuidadoso. Acabamos de derrotar Calgan. Isso mesmo, disse Antor sarcástico. Oh, vamos celebrar a vitória. As cidades ainda estão iluminadas, ainda estão soltando fogos de artifício, ainda estão gritando para os televisores. Mas agora, quando a busca pela segunda fundação voltar, onde será o último lugar em que procuraremos? Onde é o último lugar em que qualquer um procurará? Certo? Calgan. Nós não os destruímos, vejam. Não mesmo. Destruímos algumas naves, matamos alguns milhares, destruímos o império deles. Diminuímos um pouco do poder comercial e econômico, mas tudo isso não significa nada. Aposto que nenhum membro da verdadeira classe dominante de Calgan está sequer incomodado. Pelo contrário, eles agora estão mais protegidos da curiosidade, mas não da minha curiosidade. O que você tem a dizer, Darrow? Darrow deu de ombros. Interessante. Estou tentando ligar isto à mensagem que recebi de Arcadia 2 meses atrás. Oh, uma mensagem? Perguntou Antor. E o que dizia? Bem, não estou certo. 5 palavras curtas, mas é interessante. Vejam, interrompeu Semik com interesse preocupado. Há algo que eu não entendo. O que é? Semik escolheu as palavras cuidadosamente, seu velho lábio superior soltando cada palavra como se ele as abandonasse de forma relutante. Bem, agora há pouco Romir Moon estava dizendo que Harry Seldon estava nos enganando quando disse que havia estabelecido uma segunda fundação. Agora vocês estão dizendo que não é assim, que Seldon não estava fingindo, certo? Certo, ele não estava fingindo. Seldon disse que tinha estabelecido uma segunda fundação e foi o que fez. Certo, então. Mas ele disse algo mais também. Disse que tinha estabelecido as duas fundações em extremos opostos da galáxia. Agora, jovem, isso foi uma mentira, porque Calgan não está no extremo oposto da galáxia. Andor parecia perturbado. Esse é um ponto menor. Essa parte pode ter sido uma cobertura para protegê-los. Mas, afinal, pense. Que utilidade teriam os mestres da mente se estivessem no extremo oposto da galáxia? Qual seria a função deles? Ajudar a preservar o plano. Quem são os principais jogadores do plano? Nós, a primeira fundação.
onde eles poderiam nos observar melhor, então, e servir ao seu objetivo. No extremo oposto da galáxia? Ridículo. Eles estão razoavelmente perto, na verdade. E isso seria bem mais sensato. Gosto desse argumento, disse Darrow. Faz sentido. Vejam aqui. Moon está inconsciente faz algum tempo e propõe que o soltemos. Ele pode nos fazer mal. Ele não pode nos fazer mal, na verdade. Antor não concordou, mas Romilly estava mexendo a cabeça com força. 5 segundos depois, ele esfregava os pulsos vigorosamente. Como se sente? Perguntou Darrow. Quebrado, disse Moon mal-humorado. Mas tudo bem. Algo que quero perguntar a esse jovem brilhante aqui. Eu ouvi o que disse e gostaria de perguntar o que fazer depois. Houve um silêncio estranho e incongruente. Bem, suponhamos que Calgan seja a segunda fundação. Moon sorriu amargo. Quem em Calgan faz parte? Como vamos achá-los? Como nós vamos enfrentá-los se os encontrarmos, hã? Ah, disse Darrow. Posso responder a isso, por mais estranho que pareça. Posso contar o que Semic e eu estivemos fazendo nesses últimos 6 meses? Isso pode lhe dar outra razão, Antor, para eu ter ficado em términos todo esse tempo. Em primeiro lugar, continuou, estive trabalhando em análises encefalográficas com outros objetivos, dos quais vocês nem suspeitam. Detectar mentes da segunda fundação é um pouco mais sutil do que simplesmente encontrar um platô de manipulação. E não consegui, na verdade, mas cheguei perto o suficiente. Vocês sabem, qualquer um, como funciona o controle emocional? Foi um assunto popular entre os escritores de ficção, desde o tempo do Mulo, e muita besteira foi escrita, falada e gravada sobre o assunto. Na verdade, na maior parte das vezes foi tratado como algo misterioso e oculto. É claro que não é. Que o cérebro é a fonte de uma miríade de pequenos campos eletromagnéticos, todos sabem. Toda emoção efêmera faz variar esses campos de formas mais ou menos intrincadas, e todos devem saber disso também. Agora, é possível conceber uma mente capaz de sentir a flutuação desses campos e, até, entrar em ressonância com eles. Quero dizer, pode existir um órgão especial do cérebro capaz de assumir qualquer padrão de campo que possa detectar. Exatamente como faria isso, não tenho ideia, mas não importa. Se fosse cego, por exemplo, eu ainda poderia aprender o significado dos fótons e do quantum de energia, e poderia ser razoável, para mim, que a absorção de um fóton de tal energia pudesse criar mudanças químicas em alguns órgãos do corpo, de forma que sua presença fosse detectável. Mas, é claro, eu não seria capaz de entender as cores. Vocês acompanham? Antor assentiu com firmeza, os outros duvidaram um pouco. Tal órgão de ressonância da mente hipotético, ao se ajustar aos campos emitidos por outras mentes, poderia realizar o que é popularmente conhecido como leitura de emoção, ou mesmo leitura da mente, o que é, na verdade, algo ainda mais sutil. É um passo fácil imaginar um órgão similar que poderia, na verdade, forçar um ajuste na mente da outra pessoa. Poderia orientar com o seu campo mais forte ou mais fraco, assim como um magneto forte irá orientar os dipolos atômicos em uma barra de ferro e deixá-la magnetizada. Eu resolvi a matemática da segunda fundação na medida em que criei uma função que prevê a combinação necessária de caminhos neurônicos que permitiriam a formação de um órgão como o que acabei de descrever. Mas, infelizmente, a função é muito complicada para ser resolvida por qualquer uma das ferramentas matemáticas conhecidas no presente. Isso é muito ruim, porque significa que não posso detectar um manipulador de mentes só pelo seu padrão encefalográfico. Mas poderia fazer algo mais. Poderia, com a ajuda de Semic, construir o que vou descrever como um aparelho de estática mental. Não está além da capacidade da ciência moderna criar uma fonte de energia que irá duplicar um padrão de campo eletromagnético do tipo encefalográfico. Além do mais, isso pode ser feito para mudar aleatoriamente, criando, no que diz respeito a esse sentido da mente, um tipo de ruído ou estática que mascara outras mentes com as quais ele possa entrar em contato. Ainda me acompanham? Semic riu. Ele tinha ajudado a criar aquilo sem saber o objetivo, mas havia adivinhado e acertado. O velho ainda tinha uns truques na manga. Acho que sim, disse Antor. O aparelho, continuou Darrow,
É relativamente simples de ser produzido, e eu tinha todos os recursos da fundação sob meu controle quando assumi o comando da pesquisa da guerra. E agora, os escritórios do prefeito e das assembleias legislativas estão cercados da estática mental, assim como as principais fábricas, assim como esta casa. Todos estão, de alguma forma, desconhecidos. No fim, qualquer lugar que quisermos pode se tornar absolutamente livre da segunda fundação, ou de qualquer futuro mulo. E é isso. Ele terminou de forma simples com um gesto da mão. Turbo parecia espantado. Então terminou, grande Seldon. Tudo terminado. Bem, disse Daryl. Não exatamente. Como não exatamente? Há algo mais? Sim, não localizamos a segunda fundação ainda. O quê? Gritou Antor. Você está tentando dizer que... Sim, estou. Calgan não é a segunda fundação. Como você sabe? É fácil, resmungou Daryl. Acontece que eu sei onde está realmente a segunda fundação.